Elas foram as principais locomotivas da primeira geração diesel utilizadas no estado de São Paulo, embora atualmente seja muito raro vê-las em operação. Conheçam a história das EMD G12 da FEPASA. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. No início da década de 1950, a AMD, Electromotive Division, da General Motors, se tornou a maior fabricante de locomotivas nos Estados Unidos. Suas locomotivas diesel das séries E e F praticamente foi um sucesso absoluto, decretando o final da era das locomotivas a vapor e jogando grandes fabricantes de locomotivas, como Alco e Baldwin, para papéis coadjuvantes no mercado. Entretanto, o sucesso obtido na América do Norte por tais locomotivas das séries E e F não se repetiu no exterior. Isso porque essas locomotivas tinham um gabarito muito grande e um peso muito excessivo para a maioria das ferrovias dos países subdesenvolvidos e até mesmo da Europa. Sendo assim, a AMD via que a Alco, American Locomotive Company, ainda tinha um grande mercado para exportação de locomotivas. Isso porque, ao contrário da Electromotive Division, a Alco ainda tinha o costume de atender pedidos específicos de várias ferrovias conforme suas necessidades, baseando-se apenas no modelo padrão de locomotivas que eles forneciam, como as RS1, RS3, FA1, FA2 e outras locomotivas da época. Visando competir diretamente com a Alco no mercado de exportação de locomotivas, a AMD desenvolveu em 1951 o modelo B12, que era baseado esteticamente nas locomotivas das séries E e F, com uma carenagem fechada e aerodinâmica. Entretanto, embora essas locomotivas tivessem um peso e gabarito bem menores que as locomotivas de modelo E e F, ela acabou vendendo apenas 49 unidades, sendo que 40 para Bangladesh e 9 para o Brasil. Isso porque a maioria das ferrovias naquele momento já queria locomotivas sem carenagens fechadas, ou seja, com corredores laterais que permitissem um acesso melhor aos motores para manutenção. Além disso, o estilo Covered Wagon, que era o adotado pela AMD nas B12, não funcionava bem nos climas quentes e tropicais da maioria dos países subdesenvolvidos. Rapidamente a AMD percebeu que, para bater de frente com a Alco de maneira firme, precisaria desenvolver uma família de locomotivas que se adaptasse aos mais diversos tipos de tráfego e condições de manutenção. Sendo assim, em 1953, ela apresenta ao mercado uma família de locomotivas baseada no modelo norte-americano GP7, sendo que essas locomotivas teriam 3 modelos, as G8, G12 e G16, sendo que o número de identificação era correspondente ao número de cilindros dos motores de cada modelo. Sendo assim, por exemplo, a G8 tinha motores de 8 cilindros e as G12 motores de 12 cilindros. Essa família de locomotivas, sim, foi um sucesso de vendas mundial e rapidamente levou a AMD ao patamar de maior fabricante de locomotivas do mundo na segunda metade da década de 1950. No Brasil, a Rede Ferroviária Federal e suas formadoras
tiveram locomotivas dos modelos G8 e G12, enquanto que a Estrada de Ferro Vitória-Minas foi a primeira ferrovia a encomendar locomotivas do modelo G12 e foi a única a ter locomotivas do modelo G16. Entretanto, nós não falaremos das G8, G12 e G16 utilizadas na rede e na Vitória-Minas, e sim nas locomotivas G12 utilizadas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, FEPASA e suas sucessoras. Em 1955, Companhia Paulista e Companhia Mogiana viviam realidades completamente diferentes. Enquanto que a ferrovia padrão, privatizada, estava atingindo o máximo de sua maturidade na prestação de serviços, a Companhia Mogiana havia acabado de ser assumida pelo governo do estado de São Paulo em 1952, após os acionistas donos da empresa praticamente terem abandonado ela por não terem recursos para a manutenção de suas linhas, material rodante, renovação de locomotivas, carros e vagões e reconstrução de vários trechos onde era necessário substituir as linhas originais por variantes que fossem mais econômicas. O ponto em comum entre as duas empresas era que ambas tinham uma frota bastante envelhecida de locomotivas a vapor que já não dava conta do transporte de cargas e passageiros em sua malha. No caso da Paulista, ainda havia a eletrificação em sua linha-tronco e no trecho entre Itirapina e Bauru para amenizar a situação. Entretanto, nos trechos de bitola larga, onde não havia eletrificação, as 16 locomotivas álcool RSC3 e PA2 diesel que existiam não conseguiam dar conta do tráfego, sendo que a situação tendia a piorar com o fato de que o tronco oeste continuava avançando em direção ao Rio Paraná e sua bitola estava sendo ampliada, fazendo com que fosse necessário o recebimento de mais locomotivas diesel de bitola larga muito em breve. Já no caso da Mogiana, a situação era ainda pior, pois com exceção de 12 locomotivas GE Cooper-Bessemer de 64 toneladas recebidas em 1952, a frota da empresa era composta unicamente por locomotivas a vapor com mais de 20 anos de idade. Sendo assim, o GESP resolve dar prosseguimento ao processo de dieselização das linhas da empresa. E após um estudo de mercado, ficou comprovado que as locomotivas EMD G12 eram a melhor escolha possível. Sendo assim, em 1956, foram encomendadas 30 unidades dessa locomotiva àquele fabricante, que foram numeradas de 101 a 130 e recebidas no ano seguinte, 1957. Essas unidades das EMD G12 correspondiam à primeira fase de construção deste modelo de locomotivas feito pela EMD e eram praticamente iguais às locomotivas já empregadas pela Vitória-Minas, com exceção ao fato de que, enquanto que as unidades da Vitória-Minas tinham à sua frente considerado o corpo curto da locomotiva, as unidades da Mogiana tinham o corpo longo considerado à frente. Elas receberam uma belíssima pintura amarelo e azul com detalhes vermelhos. E elas passaram a fazer os principais trens de passageiros e trens de cargas na linha Tronco, na linha do Catalão, na linha do Rio Grande e no ramal de Igaiapava, permitindo a desativação de diversas locomotivas a vapor mais antigas ou locomotivas a vapor de maior porte, como as Garrett e as Mallet. Em 1960, a empresa recebe 23 locomotivas EMD GL8, que correspondem à segunda família de locomotivas desenvolvidas pela EMD para o mercado de exportação. O recebimento dessas locomotivas, que passam a ser usadas principalmente em ramais como os de Poços de Caldas e o de Sertãozinho, faz com que a Mogiana possa desativar a maioria de suas locomotivas a vapor, cedendo outra parte para a Estrada de Ferro São Paulo-Minas, cuja história eu já contei em nosso Ferro História 59,
que vai estar aqui no card, além de desativar, sucatear ou doar para prefeituras outra parte da frota de locomotivas a vapor. Nesse ponto, as G12 da Mogiana, junto com as GL8, assumiram a segunda fase de pintura empregada pela empresa em tais locomotivas. Também azul com faixas amarelas e detalhes vermelhos mais fortes. Sendo que a partir de 1967 elas passam a ser utilizadas no trem Bandeirante, que, partindo de Campinas, chegava até Brasília, sendo que na cidade de Araguari, as G12 da Mogiana davam lugar às G12 da Rede Ferroviária Federal, Divisão Centro-Oeste. Entretanto, já na década de 1960, a situação da Mogiana se tornou completamente crítica, sendo que a empresa tinha pouquíssimos recursos para empregar na renovação de sua frota, e até mesmo na manutenção da mesma. Sendo assim, as G12, GL8 e demais locomotivas diesel passam a ostentar uma pintura bastante simples, num tom apenas azul, com monogramas e numeração em dourado. Todas as 30 locomotivas G12 empregadas pela Mogiana na bitola métrica foram repassadas para a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, em novembro de 1971. Entretanto, nesse ponto, nós temos que voltar no tempo e contar a história das EMD G12 na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Como já dito anteriormente, a Companhia Paulista precisava urgentemente ampliar sua frota de locomotivas a diesel da bitola larga. E embora fosse uma empresa privada, a CPF precisava do aval do governo do estado de São Paulo para obter um empréstimo no exterior, justamente para adquirir tais locomotivas, já que o GESP seria o fiador de tal empréstimo. As autorizações são obtidas em 1957, sendo que a Paulista concorda com algumas condições, como não aumentar suas tarifas durante algum tempo, nem desativar alguns trechos deficitários. Naquele ano, a Ferrovia Padrão adquiriu 38 locomotivas diesel. Entretanto, ao contrário do que se poderia imaginar, ao invés de adquirir todas as unidades com um único fabricante, ela divide a encomenda entre a GE, com as locomotivas U9B, que eu já contei a história em nosso Ferro História 40, que vai estar aqui no card, com a Alco e suas locomotivas RSD8 para a bitola métrica, e 18 unidades de EMD G12 com a Electromotive Division. Essas locomotivas correspondiam à terceira fase de fabricação do modelo pela EMD, sendo que essa terceira fase consistia na implantação de um freio dinâmico nas mesmas, o que fazia com que o ventilador existente na frente curta da cabine não fosse exatamente esse que vocês estão vendo no modelo, que corresponde à fase 1, mas um ventilador maior e que rendeu à locomotiva o apelido de cabeça de saúva. Além delas serem as únicas locomotivas com freio dinâmico saliente em operação no Brasil, essas EMD G12 encomendadas pela Companhia Paulista também seriam as únicas utilizadas na bitola larga, tendo sido recebidas em 1958 por ocasião das comemorações dos 90 anos de existência da Paulista e recebendo a numeração de 700 a 717. Imediatamente elas começaram a ser utilizadas no serviço de trens de passageiros e cargas, no tronco principal, no tronco oeste e nos ramais de bitola larga da empresa. Entretanto, a presença dessas locomotivas ainda não foi suficiente para permitir a desativação completa do uso de locomotivas a vapor, que continuaram operando principalmente em serviço de manutenção, trens paradores e manobras até o final da existência da Paulista. Embora no decorrer das décadas seguintes houvessem diversos acidentes de graves proporções envolvendo as EMD G12, elas eram as melhores locomotivas a diesel operadas pela CPEF, e toda a frota de 17 unidades passou para a FEPASA em 1971, se juntando às 30 unidades recebidas da Companhia Mogiana. Enquanto as locomotivas da Mogiana receberam uma nova numeração de 3.651 a 3.680, as locomotivas da Paulista foram renumeradas de 7.051
a 7.068. As G12 de bitola métrica passam a operar também nas linhas da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que não teve este modelo de locomotiva, enquanto que as locomotivas oriundas da Companhia Paulista deixam de operar nos ramais de bitola larga, que passam a ser feitos exclusivamente pelas U9B e pelas recém-chegadas livre europeias. As G12 passam a fazer os trens ao lado das EMD GP9L e GP18 da Estrada de Ferro Araraquara, nas linhas em bitola larga da Araraquarense. Na segunda metade dos anos 1970, com a chegada das locomotivas GE U20C, as EMD-G12 perdem bastante importância na frota de locomotivas da FEPASA. Entretanto, elas ainda são exaustivamente utilizadas. Na linha tronco-oeste, na área da Alta Paulista, nos ramais de Cajati, Sertãozinho, Passos, Bauru, nos trens de passageiros e cargas na antiga linha tronco da Mogiana e na área não eletrificada, a partir de Assis, do tronco da antiga Sorocabana. Na bitola larga, por volta de 1985, 16 unidades acabam tendo sua motorização modernizada dos EMD 567 de 12 cilindros para os EMD 645 de 12 cilindros, o que dá uma nova vida para as locomotivas, embora eu não tenha informações sobre se isso aconteceu nas unidades da bitola métrica, e nem porque duas unidades da bitola larga não receberam tal modernização. As 48 locomotivas G12 não tiveram maiores problemas na frota da FEPASA até 1995, quando a empresa decide suprimir a eletrificação na bitola larga, fazendo com que as G12 da antiga Companhia Paulista se tornem as principais locomotivas diesel para puxar trens de passageiros nas linhas da empresa. Entretanto, naquele momento as G12 já não eram locomotivas novas e já careciam de problemas com falta de peças de reposição e manutenção. Sendo assim, em poucas semanas, diversas unidades acabaram tendo problemas de motores serem fundidos ou das locomotivas quebrarem no meio do caminho, fazendo com que o tráfego ficasse paralisado, obrigando que, poucos meses depois, a FEPASA voltasse a utilizar locomotivas elétricas em sua frota na bitola larga. Já na bitola métrica, não ocorreu a desativação das locomotivas elétricas, o que fez com que as G12 de bitola métrica não enfrentassem problemas. Em março de 1998, a FEPASA é federalizada, se tornando a Rede Malha Paulista. E em novembro daquele mesmo ano, ela é concessionada para a Ferroban, Ferrovias Bandeirantes Sociedade Anônima, que assume em 1º de janeiro de 1999, recebendo as 18 locomotivas G12 de bitola larga e 23 locomotivas G12 de bitola métrica, já que 7 unidades foram desativadas pela FEPASA nos 3 anos anteriores. Com a desativação definitiva da eletrificação tanto na bitola larga quanto na bitola métrica, as G12, em ambas as bitolas, passam a ser empregadas nos principais trens de carga da Ferroban. Isso acaba exigindo bastante, principalmente das G12 de bitola larga, que ainda não haviam se recuperado totalmente da situação ocorrida em 1995. Entretanto, nos anos 2000 e 2001, a malha da Ferroban, bem como sua frota, acaba dividida entre outras concessionárias. Sendo assim, no final de 2001, a Ferroban ficou com 16 locomotivas G12 de bitola larga e 11 de bitola métrica, enquanto que a FCA fica com 2 unidades de bitola larga que são rebitoladas para a métrica e 9 unidades de bitola métrica, enquanto que a FSA fica com 3 unidades de bitola métrica. Nos anos posteriores, novas divisões de frota ocorreriam, fazendo com que as G12 oriundas da Companhia Paulista e Companhia Mogiana fossem espalhadas por todo o Brasil. Eu não consegui descobrir o paradeiro de todas, mas em 2022, quando eu estou gravando este vídeo, a situação das unidades é a seguinte:
Das G12 da Mogiana, 4 estão operacionais comprovadamente. A 3.652 se encontra na ferrovia Teresa Cristina. A 3.662 se encontra na ferrovia Transnordestina Logística. A 3.667 se encontra em operação na VLI. E a 3.668 se encontra cedida e preservada para a ONG Amigos do Trem. 14 unidades foram comprovadamente baixadas e 12 unidades eu não consegui descobrir o paradeiro. Já das unidades de bitola larga da antiga Paulista, 3 unidades continuam em operação, sendo que a 7054 é a última locomotiva na própria bitola larga, sendo utilizada pela Rumo em manobras internas nas oficinas de Araraquara. A 7060, atual 3682 na bitola métrica, também é utilizada pela Rumo principalmente em manobras na região do Rio Grande do Sul. E a 7063, também rebitolada para a bitola métrica, se encontra em operação com uma empresa particular na Bolívia. 8 unidades foram comprovadamente baixadas e 6 eu não conheço a localização. Aqui cabe um parêntese. A ONG Amigos do Trem possui uma unidade numerada como 7062, que, pela numeração, seria uma unidade de bitola larga da antiga Companhia Paulista. A unidade 7062 realmente foi uma das duas que a FCA recebeu e rebitolou por volta do ano 2000. Entretanto, a locomotiva que está com a Amigos do Trem tem todas as características de ser, na realidade, uma unidade da antiga Mogiana, que deve ter trocado números com a unidade da Paulista. Entretanto, apenas uma conferência do número de chassis da locomotiva, sim, tal como os automóveis, as locomotivas também têm número de chassis, poderia esclarecer se ela é realmente a 7062 oriunda da Companhia Paulista. Com as unidades mais velhas chegando aos 55 anos de uso, as EMDG-12 da antiga Mogiana e da antiga Paulista finalmente vão chegando ao final de sua vida útil, se tornando cada vez mais raras de se ver. Entretanto, junto com as unidades oriundas da Rede e da Vitória Minas, elas escreveram um longo, importante e belíssimo capítulo na história de nossas ferrovias. E, pelos anos que ainda virão, desempenharão um importante papel em manobras e em serviços secundários, bem como na preservação ferroviária, quando elas finalmente receberem seu merecido descanso. E essa é a história das locomotivas EMDG-12 da Companhia Paulista, Companhia Mogiana, FEPASA e sucessoras. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!